Olá, nesse vídeo iremos fazer o diagrama lógico de dados, o DLD. Nós vamos utilizar a ferramenta BR Modelo, assim como no vídeo do DE. Então, bom, primeiramente, depois de ter feito o DE, no BR Modelo existe uma forma de converter o DE para o DLD, assim ficando bem mais prático. Porém, ainda teremos que fazer bastante coisa no DLD. Então, com o DE concluído e aberto, a gente vem na parte superior da ferramenta, vamos em Diagrama, Comandos e Converter para Lógico. E agora seguimos o passo a passo. Aqui, como não temos caracteres especiais, não vai fazer diferença essas opções. Clicamos em continuar e pronto, foi feita a conversão. Nessa conversão para o nível lógico do projeto, não existe mais entidades, e sim tabelas. E os relacionamentos é definido pelas chaves estrangeiras e os relacionamentos com cardinalidade n para m, como o avalia, serão também tabelas. Bom, nesse diagrama devemos definir os tipos de dados para cada atributo, bem como as restrições, como é o caso das chaves primárias e estrangeiras, e como a gente define os identificadores únicos de cada entidade no DE, na conversão o programa já traz para o nível lógico essas definições. Bom, primeiramente vamos definir os tipos de dados. Basta clicar em cima da tabela, clicar no quadrado ao lado, e focando primeiramente nos tipos de dados, o próprio BR Modelo já traz alguns tipos de dados, porém podemos também digitar, pois não tem todos aqui presentes. Bom, como eu disse no vídeo do enunciado desse projeto, nós estamos utilizando uma base de dados já existente, por isso os tipos de dados já estão definidos. Mas vou explicar a razão de alguns deles. Alguns são fáceis de ser definidos pelo próprio enunciado, como por exemplo na tabela anime, temos alguns atributos que recebem estatísticas sobre o anime, em que sua grande maioria são números, podendo ser inteiros ou decimais. Então, primeiramente, focando nesses atributos da tabela anime, que recebem números, temos o QTD episódio, que será um número inteiro. No caso, o banco que iremos usar é o MySQL, e nele temos o tipo int. Seguindo, temos o favorito, que armazena a quantidade de usuários que favoritaram o anime. Também será um int. A popularidade também será um int. O QTD membro avaliado por e ranking será um double. A diferença do double e pro int é que o double aceita números com casas decimais e também aceita valores maiores. E por último, dos atributos que recebem um número, será a chave primária, a id anime, que será um int. Em geral, o int é usado em chaves primárias por uma questão de simplicidade e eficiência. Porém, é possível em que outros projetos se use o varchar nas chaves primárias. Bom, então o restante dos tipos de dados da tabela anime será justamente o varchar. O varchar basicamente suporta letras, números, caracteres especiais e entre outros, sendo uma cadeia de caracteres. No caso do varchar, devemos definir a quantidade de caracteres usando o parêntese para definir isso. Nesse projeto, todos os atributos varchar serão de tamanho 255, ou seja, ele armazena 255 caracteres. E os varchar serão nome anime, nome em inglês, outro nome, gênero, tipo, exibido, estreia, situação, licenciador, estúdio, fonte, classificação, imagem URL e duração. E aqui alguns atributos valem explicação, como o exibido, que armazena as datas em que o anime foi exibido, porém não é armazenado no formato padrão de datas, com o dia, barra mês, barra ano. Se fosse assim, existem tipos de dados que suportam esse formato, como o date, porém nessa base não está nesse formato. Assim como a duração. O atributo de duração não armazena só o número da duração, mas a frase, por exemplo, 24 minutos por episódio. Dito isso, sobra produção e sinopse, que serão do tipo teste. No caso dos atributos anteriores, usamos o varchar, pois os dados são de tamanho previsível, como o nome anime, já que o nome provavelmente não deve ultrapassar 255 caracteres. Porém, no caso da sinopse, pode ser um texto muito grande, dependendo da história do anime. Por isso, diferente do varchar, no teste nós não definimos o tamanho. E também
Tem outras diferenças, porém, a nível de modelagem de dados, essa é a principal. Bom, na tabela anime é basicamente isso. Temos o campo de chave primária, que precisa estar marcado no ID anime. No campo chave estrangeira não precisa marcar, pois os atributos chave estrangeira desse projeto vai estar na tabela valia. E o campo único seria os atributos únicos, porém nesse projeto não tem nenhum. E com isso eu irei fazer um corte no vídeo para colocar os tipos de dados. Bom, passando agora para a tabela usuário, vamos começar pelos varchar. Serão o nome do usuário, gênero, aniversário, localização e data entrada. Assim como exibição e estreia em anime, aqui temos dois atributos relacionados à data, que no caso é o aniversário e data entrada, que seguirão a mesma lógica. A forma que ele é armazenado será em varchar, mas lembrando de novo que existem tipos de dados específicos que lidam com data e horário. Mas isso depende de cada projeto, e para atender as necessidades desse, usamos o varchar. Bom, agora os restantes atributos vão ser números, mais especificamente os doubles. Primeiro teremos a chave community, o ID usuário, e média de pontuação como decimal. No caso, esse tipo de dado foi escolhido por motivo de previsibilidade, já que a média de pontuação aceita somente números de 0 a 10, podendo ser número decimal ou ponto flutuante. E o restante dos atributos serão doubles, como o assistindo, completado, em pausa, QTD abandonado, planeja assistir, total entrada, reassistido e, por fim, episódios assistidos. Com isso, terminamos de definir os tipos de dados de cada tabela e, como a tabela anime, a tabela usuário possui apenas a chave primária usuário. Bom, e por último teremos a tabela avalia, que antes era um relacionamento. O papel dessa tabela é guardar as informações da avaliação, logo teremos o ID do usuário, que fez a avaliação, o ID do anime, que recebeu a avaliação, e a própria avaliação, que será a nota, guardada pelo atributo avaliação. Começando pelos tipos de dados, como o ID anime e ID usuário faz referência às chaves das tabelas anime usuário, os tipos de dados devem ser exatamente os mesmos, que no caso é int. E aqui embaixo temos a figura da chave, e se você passar o ponteiro em cima, ele aponta para a tabela de origem. E por fim, a avaliação será um int. E aqui lembrando que na conversão o MER modelo nomeia automaticamente os nomes das chaves estrangeiras. Mas eu vou mudar, eu irei deixar com os nomes que estão nas tabelas de origem. Bom, com isso, agora basta fazer alguns ajustes na aparência do diagrama, como a ordem dos atributos, deixando as chaves primárias na primeira posição, ou alterar o tamanho da tabela. Bom, então, tendo feito tudo isso, a gente conclui o DLD.